Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar a introdução à ventilação mecânica. Mas antes de falar de ventilação mecânica, é necessário que nós falemos um pouco sobre a insuficiência respiratória aguda. O que é que significa isso? A insuficiência respiratória aguda é aquela situação onde o nosso sistema respiratório não consegue suprir a quantidade de oxigênio que o nosso organismo precisa. Em alguns casos, não consegue retirar o excesso de gás carbônico, né? Porque o gás carbônico está constantemente sendo formado. Então, essa situação onde o sistema respiratório é incapaz de oferecer oxigênio, a quantidade que o nosso organismo precisa, é o que nós consideramos como insuficiência respiratória aguda. Para a gente separar um pouco, né, ficar didaticamente melhor em relação a tratamentos, a condutas e tudo, a gente classifica a insuficiência respiratória aguda em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Para iniciar, né, para já como definição da própria insuficiência respiratória aguda, a gente tem que pensar sempre na PO2, né, na oxigenação do paciente. Por quê? Sempre tem que ter hipoxemia. O oxigênio tem que estar abaixo de... A PO2 na gasometria tem que estar abaixo de 60 milímetros de mercúrio, respirando em ar ambiente. Se tiver com oxigênio terapia, um catéter, uma máscara, aí você tem que fazer aquela conta PO2 sobre FI de O2, né? Pegar a PO2 da gasometria, dividir pela fração inspirada de oxigênio, que você acha fazendo um cálculo simples, PO2 sobre FI de O2, o normal que ela seja maior do que 300, né? Se for menor do que 300, você já considera como insuficiência respiratória aguda, né? Ou hipoxemia, porque o normal é acima de 300. Se estiver respirando em ar ambiente, basta olhar direto, sem fazer cálculo nenhum, olha direto a PO2, ela se estiver abaixo de 60 milímetros de mercúrio, você considera como insuficiência respiratória aguda, porque já está com o oxigênio muito baixo. Então, hipoxemia tem os dois tipos, é obrigatório, né? É a própria definição. Agora, normalmente, geralmente, aquela insuficiência respiratória aguda, que é causada por uma doença pulmonar, uma pneumonia, um síndrome de desconforto respiratório agudo, uma pneumoconiose, qualquer doença pulmonar, ela evolui com a ventilação normal, ou seja, o gás carbônico, por causa dessa ventilação normal, também é normal ou até diminuído, faz uma hipocapnia, quando é doença pulmonar. Então, o que diferencia principalmente os dois tipos de insuficiência respiratória aguda é o PCO2. Porque nas causas do tipo 1, que são geralmente as doenças pulmonares, ela é normal, o PCO2 é normal ou até um pouco abaixo. Agora, naquelas doenças que causam insuficiência respiratória aguda, mas que são extrapulmonares, como uma lesão raquimedular, uma intoxicação do sistema nervoso por um medicamento barbitúrico, uma doença do sistema nervoso periférico, uma doença muscular, uma doença da junção neuromuscular, ou seja, qualquer outra coisa, qualquer outra circunstância que não pulmonar, leva a uma diminuição da ventilação. E daí, portanto, como tem diminuição da ventilação, você vai ter o CO2 mais alto, você vai ter uma hipercapnia. A gente diz que o tipo 2 é do tipo ventilatório, a ventilação é diminuída, e a hipercapnia. Então, na gasometria é muito característico. E você vai investigar, você chega um paciente lá no pronto-socorro com insuficiência respiratória aguda, você investiga, se tiver hipercapnia, você investiga uma causa extrapulmonar. Está intoxicado por uma droga que diminui a função do sistema nervoso, ou uma doença neuromuscular, ou uma distrofia muscular, um traumatismo raquimedular, ou seja, qualquer outra circunstância que não seja de uma doença pulmonar, porque na doença pulmonar, que é o tipo 1, geralmente o PCO2 é normal ou até um pouco abaixo do normal. Então essa é a primeira informação importante que a gente tem para falar sobre insuficiência respiratória aguda. Na próxima explicação, que eu vou fazer um outro desenho, a gente já vai falar
do tratamento disso, que na maioria das vezes requer intubação do paciente e colocar na ventilação mecânica, porque muitas vezes só a oxigenoterapia, um catéter não resolve. Né? Em alguns casos muito mais simples, de fácil resolução, dá seguro o paciente, uma oxigenoterapia, uma máscara de alto fluxo e tal. Mas na maioria das vezes o paciente precisa ser colocado na ventilação mecânica e a gente vai falar aí nos próximos desenhos. Então, pessoal, quando um indivíduo, um paciente, está em insuficiência respiratória aguda, a gente procura primeiro restabelecer o oxigênio, oferecer oxigênio para o paciente de algum dispositivo que faça essa função, de oferecer oxigênio para o paciente. Quando isso não resolve, quando o paciente não melhora a hipoxemia, ou quando o paciente cai o nível de consciência, ou altera os parâmetros hemodinâmicos, enfim, quando não resolve, a opção é intubar o paciente e colocá-lo em ventilação mecânica. Então, na ventilação mecânica, portanto, qual é a indicação? A insuficiência respiratória aguda, que é refratária à oxigenoterapia, a oferta de oxigênio que se faz a esse paciente. Existe a opção de VNI, ventilação não invasiva. Nem sempre funciona, porque se o paciente, por exemplo, tiver rebaixamento do nível de consciência, traumas faciais, incapacidade de tossir, de eliminar secreções, agitação psicomotora, várias contraindicações para VNI. Em alguns casos bem específicos, principalmente assim, aquele paciente que está em insuficiência respiratória aguda por edema agudo de pulmão cardiogênico. Essa é a principal indicação para fazer VNI. O paciente segura bem, sai da crise só com a ventilação não invasiva. Mas se tiver o rebaixamento de nível de consciência, enfim, tudo isso que eu falei, aí tem que intubar, colocar na ventilação mecânica, essa é a principal indicação. Tem outras indicações, cirurgias, o anestesista, quando faz anestesia geral, o anestesista tem que colocar no ventilador mecânico. Enfim, mas não é o nosso caso dentro de um hospital, um pronto-socorro, um pronto-atendimento ou uma UTI. Então insuficiência respiratória aguda. A gente, para entender a ventilação mecânica, observem bem. A ventilação mecânica, você intuba o paciente, um tubo aqui orotraqueal, às vezes nasotraqueal e às vezes endotraqueal, quando é uma traqueostomia. Eu vou colocar um dispositivo, que é o ventilador, o aparelho, que vai injetar, vai enviar o ar para dentro do sistema respiratório do paciente, vai insuflar com pressão positiva. Então, a forma que o ventilador usa para enviar esse ar para o pulmão do paciente, insuflar o pulmão do paciente, é como se eu estivesse enchendo uma bola. Estou enchendo aquela bola, então é isso que o ventilador faz, está enchendo o nosso pulmão, enviando o ar com pressão positiva lá para dentro do pulmão. A forma que ele faz isso, que são os ciclos, é que vai determinar que tipo de ventilação a gente vai escolher, a gente escolheu para fazer com o paciente. Porque existem ciclos controlados, o ventilador faz tudo, ele inicia o ciclo, que a gente chama de disparo, faz a fase INS, faz a ciclagem, que é a passagem da fase INS para a fase EX, e aí deixa o paciente respirar, mas o paciente não participa de nada. O ciclo assistido, o paciente faz o disparo, só o iníciozinho do ciclo, é o disparo, é um ciclo assistido, o resto todo é o ventilador que faz. E tem um ciclo espontâneo, que mesmo em ventilação mecânica tem ciclo espontâneo. O paciente está acordado assim que eu digo, com controle, com drive respiratório normal, ele pode respirar só com a ajuda do ventilador, mas ele fazendo tudo, o disparo, a fase INS, a ciclagem, tudo, é o paciente que faz. É o justo oposto que faz o controlado, que tudo quem faz é o ventilador, aqui no espontâneo, tudo quem faz é o paciente. Então, dependendo de como ocorrem esses ciclos, a gente tem as várias modalidades ventilatórias. Desde a modalidade controlada, assistida controlada, SIMV, que é a ventilação mandatória intermitente sincronizada, comum também chamado VCV, que é volume controlado, ventilação com volume controlado. CPAP, que é uma espontânea,
PSV também pode ser espontâneo, pode fazer os dois juntos, aí se transforma em BiPAP, né? Binível pressórico. E a mais utilizada hoje em dia, já desde muito tempo, que é a PCV, ventilação com pressão controlada. É ciclada a tempo, mas tem um controle da pressão. Todas essas modalidades, tem outras ainda, são formas diferentes de oferecer como que esse ar é enviado para o paciente, né? Como que essa pressão positiva, esse volume chega lá no pulmão do paciente. Isso é ventilação mecânica. No próximo desenho eu já vou falar dos ajustes iniciais, ou seja, se o paciente foi entubado agora, você vai ligar o ventilador mecânico, quais parâmetros eu vou escolher lá no ventilador para iniciar a ventilação desse paciente. Então, pessoal, continuando, aqui nós temos os ajustes iniciais. Então, imagina a situação que o paciente acabou de ser entubado, você vai ligar o ventilador, você precisa ajustar os parâmetros do ventilador. Quais parâmetros você coloca para ventilar assim, qualquer paciente adulto? Qualquer paciente adulto. Você ventila. Você ligou o ventilador, vai colocar esses dados, você está ventilando. Depois é que tem os ajustes subsequentes. Mas para iniciar, você pode colocar isso aqui que você vai estar ventilando razoavelmente bem qualquer paciente adulto. Então, você vai escolher a frequência respiratória entre 12 e 16. Um volume corrente que dê um volume corrente equivalente a 6 a 8 ml por quilograma de peso, é um peso calculado pela altura, tem umas tabelinhas, ou você olhando o paciente no olhômetro mesmo, você mais ou menos faz um cálculo pelo peso. Fluxo respiratório entre 40 e 60 litros por minuto. FI de O2, a fração inspirada de oxigênio de 100%, o PIB de 5 centímetros de água, a sensibilidade de -1. Esses parâmetros são mais na modalidade VCV, né? Volume controlado. Volume controlado aqui. Volume controlado. Se você escolher ventilar na modalidade pressão controlada, vai mudar alguns parâmetros desse aqui, né? Então você não escolhe, por exemplo, o volume corrente. Você vai escolher uma pressão inspiratória, que é aquela pressão controlada, um valor entre 15 e 20, ou mais, ou menos ou mais do que isso, vai depender de quê? Do volume corrente que você vai querer. Quanto maior a pressão que você der aqui, mais o pulmão do paciente vai encher. Então você vai acompanhando pelo volume corrente que o paciente vai apresentar, você vai escolher a pressão controlada. Lembrando que isso aqui não pode ultrapassar 35 centímetros de água. E o tempo inspiratório, que a ciclagem nesse modo é o tempo inspiratório. Né? Eu escolho 1 segundo, 1,5 segundo, 2 segundos. Entre meio e 2 segundos, meio segundo a 2 segundos, né? 1 segundo e 2 segundos. Fisiologicamente, a nossa inspiração dura em média, se eu estiver em repouso, 2 segundos. São 2 segundos para inspirar, 3 segundos para expirar. Então, se eu estiver em repouso espontâneo, geralmente é isso. Então, a gente chega mais próximo disso. 1 a 2 segundos para inspirar. Então, esses parâmetros aqui só no modo PCV, que é a ventilação com pressão controlada. Se for VCV, são esses modos aqui. E aí você começa a ventilar com o paciente. Daí a um tempo, né, meia hora, 1 hora, você pede para colher, ou pede a equipe lá onde você estiver trabalhando, para colher uma gasometria. A partir das gasometrias subsequentes é que você vai alterando esses parâmetros, né? Então, imagina que o paciente começa a ficar em alcalose respiratória, por exemplo, porque o PCO2 dele está caindo na gasometria. Então, com esse resultado, você infere que o paciente está hiperventilando, está lavando muito CO2. Então, você tem que diminuir o volume corrente. Nesse modo, eu diminuo o volume corrente, ou a frequência respiratória, ou os dois juntos. E nesse modo, eu diminuo a pressão respiratória, para ele ventilar um pouco menos. Se for o contrário, o paciente está ficando acidótico, porque o PCO2 está crescendo, acidose respiratória. Porque ele está hipoventilando, eu tenho que aumentar a ventilação. Nesse modo, eu vou aumentar o volume corrente, ou a frequência respiratória, ou os dois juntos. E nesse modo, eu vou aumentar a pressão inspiratória para que ele encha mais um pouco, para que ele tenha um volume corrente maior. Então, você vai ajustando. A FiO2, você ajusta o menor valor possível
mantendo a PO2 aí acima de 60 a 80 milímetros de mercúrio, né? O oxigênio é tóxico, quanto menos a gente utilizar, melhor. Então, os parâmetros você vai ajustando depois, com a gasometria. Então, gasometria, saber interpretar a gasometria é fundamental. Pessoal, eu espero que esses vídeos tenham ajudado vocês e, bom, serve para a vida, mas assim, mais urgente, aí, mais agudamente para vocês é a prova. A prova de segundo bimestre está chegando, eu espero que vocês se deem bem e que aproveitem os vídeos, curtam, né, compartilhem para outras pessoas verem. Um abraço para vocês.